Oh, glória a Deus. Deus abençoe. Amém? E há pessoas que têm mais tempo, como o pastor Pedro Melo. Quanto tempo, pastor Pedro Melo? 21 anos, já é maior de idade. 21 anos na fé. Não é? Alguns irmãos que viveram outrora, há um tempo não muito distante, de 20, 30 anos atrás, conhece uma outra igreja que não é esta. Eu vou repetir. Alguns irmãos do tempo outrora, não muito distante, viveram uma igreja que não é esta. Como assim, pastor? Vamos lá. Vamos criar parâmetros para que você possa fazer uma observação. Vovó, eu fui criado com a minha avó. Vovó, antes de nós irmos para a igreja, ela pegava um lencinho, colocava no nosso bolso e nós saíamos caminhando para a igreja. Quando chegava na igreja, era uma igreja humilde, feita de madeira, aquelas mensagens simples, mas eficazes. O pastor começava a ministrar, as irmãs começavam a louvar, a mocidade cantava e as crianças também. Quando começava a cantar, às vezes antes mesmo dos grupos de louvor, fazer parte do culto, quando começava a louvar aqueles louvores da harpa, sabe? Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Nós congregávamos numa igreja que eu sei o nome da rua até hoje, Rua Cassiano Ricardo, número 35, Jardim da Represa, São Bernardo do Campo. Nós tinha que subir um ladeirão para chegar lá na igreja. Mas antes de chegar ao ladeirão, para subir aquela subida da Cassiano Ricardo, lá embaixo, você escutava, não era glória, não era aleluia, era muito mais do que isso. Você escutava alarido, porque era uma língua misturada com línguas que fugia da compreensão, mas você entendia que aquilo era um chão. Como nome, né, viado? Eu lembro de vigílias que nós íamos, de crianças de 6, 7, 8, 9, 10 anos, falando em variedade de línguas. Não sei se vocês já viram isso. Falando em variedade de línguas. Eu lembro de uma vigília em que nós estávamos e Deus tomou um servo, que era o Zé Roberto. O Zé Roberto andava numa cadeirinha de roda, perninhas moles, sem osso, mãos moles, sem osso. Ele ficava assim o tempo todo, assim, o tempo todo, mas cheio do Espírito Santo. Zé Roberto, numa cadeira de roda, estava naquela vigília. Eu não sei de onde ele encontrou ereção no seu corpo, que ele firmou o seu corpinho, endureceu o seu corpinho naquela vigília. Eu não esqueço disso, eu era garoto, mas não esqueço disso. E Zé Roberto disse: igreja, verão o que vai acontecer aqui dentro de 5 minutos. Eu não esqueço aquela expectativa, os obreiros pegando o relógio, olhando uma cara do outro, aquela expectativa, as irmãs, a mocidade. De repente, quando bate 5 minutos, Deus levanta uma criança de 3 anos e grita no meio da igreja: eu estou neste lugar! E a igreja começa a incendiar, e só vem gente pulando e glorificando o nome do Senhor. Eu não sei você, mas eu sinto saudade dessa essência. O pastor que me antecipou aqui em suas orações, ele falava sobre movimento dentro das igrejas. E lamentavelmente falando, não sei se você vai concordar comigo ou não, muitos desses movimentos a gente sente falta da essência verdadeira, porque você ouve, mas você não sente que é Deus que está falando. Você pulando, você vê pulando, mas você não sente que o Espírito Santo está atuando. Parece que as pessoas estão se apresentando em vez de deixar que o Espírito Santo lhes apresente. Eu lembro que quando
O meu pastor, os nossos pastores, naquele culto de domingo de semana, Santa Ceia, ia trazer uma mensagem para a igreja. Ele ficava o dia inteiro, presta atenção, nem com